Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live do IbrasPD. Hoje, 15/6, às 8 horas da noite, teremos aí um convidado super especial falando tudo o que acontece nos bastidores. Então vai ser um bate-papo muito bacana. Nosso convidado já está entrando e a galera já vai entrando. Nosso amigo Atoledo também, Adriana. Olá, pessoal, todos bem? Anderson também. Olá, o 10 Olima também, o Protoco, Edson, meu amigo Edson Bittencourt também, e várias pessoas entrando. Vamos lá, vou colocar já nosso mestre. Vamos lá, aguardando, conectando. Foi! Olha só, hein? Quem disse que a inovação não acontece no mundo jurídico? Olha só! Tudo bem, mestre? Tudo jóia, Amorim. Maravilha, pô, olha só a inovação, hein? A gente só fica nessa vida aqui de live falando na frente, já vem uma super inovação, já mostrando já um cenário totalmente diferente. E a galera que vai entrando, Mário, Fernando, Valdete, obrigado, pessoal, pela presença. Hoje nós estamos com um super convidado especial, o nosso mestre Marcos Cabelo, ele é conselheiro seccional da OAB-SP. Obrigado, mestre, pela presença, pelo tempo e pela disponibilidade de estar aqui conosco, podendo compartilhar informações e podendo trocar um pouco de ideias nesse bate-papo. Eu que agradeço, Amorim, a oportunidade de mostrar ao público em geral a questão dessas audiências telepresenciais que estão surgindo na Justiça do Trabalho, na Justiça Civil de uma forma geral, e vai criar bastante complicação aí para o advogado. E o nosso amigo Fernando, ele já manda um abraço lá da OAB de Diadema presente. Olha só, já está marcando presença aqui. Muito bom, muito bom. É o presidente da OAB Diadema, Fernando Duque, um abraço. Isso, excelente, excelente. Mestre, o Anderson, então... Opa, diga aí. Também é meu cunhado da minha esposa. Um abraço para ele. É isso aí, até a família participando, muito bom. Marcos também, Hirose também já está aqui, também nos acompanhando. José Cardoso e o pessoal vai entrando. Mestre, primeira dúvida que vem aí, primeiro ponto para iniciar o nosso bate-papo. O que você está achando dessa ação que nós estamos fazendo do IbrasPD, de sempre estar trazendo pessoas top como mestre aqui para poder compartilhar conhecimento e poder falar com esse pessoal? Primeiro você exagera um pouco em colocar eu como mestre, top, mas tudo bem, vamos lá. As palestras, o nível tem sido ótimo, é uma inovação realmente. Eu acho que com a pandemia, muitas pessoas estão aproveitando a oportunidade, e o IbrasPD também, e está se sobressaindo aí realmente. Temas variados, temas interessantes, e isso ajuda muito a cativar a audiência. Eu acho que você está pelo caminho certo. Pô, excelente, Wes. Muitíssimo obrigado mais uma vez. E quando a gente já começa já para fazer um esquenta aqui, tem pessoas aqui que sim são advogados, tem pessoas que são de segurança, de compliance. Então, acho que seria bacana, né, só para dar essa ilustração, o que é a OAB, né, OAB-SP, o que ela faz, como que ela pode ajudar as pessoas que estão aqui nos acompanhando, até já para mostrar, porque às vezes a gente escuta muito falando, mas às vezes as pessoas assim acabam não entendendo de fato ali como que isso funciona. Acho que seria já um super ponto aí para deixar claro para todo mundo como que a OAB vem atuando, qual que é o objetivo da OAB. Acho que isso é super bacana. Então, desde o meados de março, quando houve o início da pandemia, o início da reclusão, a OAB criou um comitê de crise, do qual eu faço parte. O Conselho Estadual são 80 conselheiros titulares e 80 suplentes. Então, são 160 advogados, mais os 5 diretores eleitos da OAB. Os conselheiros também são eleitos na mesma chapa. E também tem a diretoria da CAASP. Então, esse grupo de pessoas, eles selecionaram alguns, criaram um comitê de crise. E desde o início, a OAB, pelo presidente Caio Augusto, está buscando defender os interesses dos advogados. A OAB tem uma posição definida com essa questão de audiências telepresenciais.
A gente entende que não assegura o contraditório, a ampla defesa, principalmente a incomunicabilidade das testemunhas. Então, a gente defende a inovação, concorda com a realização das audiências iniciais, conciliação, sustentação oral, funciona muito bem, é um ótimo recurso. Agora, para audiências de instrução, a gente vê com bastante ressalvas. Inclusive, a OAB chegou a judicializar a questão com o TRT 15, onde ficou claro lá que é possível o advogado questionar a realização da audiência, mas ficou ainda por decisão do CNJ que a decisão final é do juiz de prosseguir ou não com a audiência de instrução. Caramba, que interessante, né? Porque até então, né, existia o mundo antes Covid e o mundo pós-Covid, né? E até então tem sim esse comentário, né? Onde assim, mas os órgãos públicos eles têm uma dificuldade de se adequação, até que a gente fala muito, já teve várias pessoas aqui falando sobre essa dificuldade de adequação do próprio meio público a esse mundo digital. Como que foi essa mudança de chave olhando nesse viés dessas audiências virtuais? Foi fácil essa mudança? Teve uma resistência inicial? Como que foi? Então, na verdade, está tudo muito embrionário ainda. Uhum. O J regulamentou essa questão e ofereceu uma plataforma WebEx para qualquer tribunal utilizar gratuitamente. O TJ São Paulo veio na contramão. Como ele tem um contrato com a Microsoft, ele optou por usar o Teams. Até concordo que tem muitas vantagens para o tribunal a utilização do Teams, né? Ele consegue criar o compromisso, colocar o e-mail dos participantes e já joga a audiência e já vai para a agenda. E vai para a sua agenda também. Chega um convite para você que você acrescenta na sua agenda. E é muito prático. Então, eles estão usando a ferramenta Teams. Como eu disse, muito embrionário. Está funcionando sustentação oral, principalmente no pleno. Está funcionando muito bem. As audiências ainda estão caminhando. Alguns juízes fizeram, a maioria não fez ainda. Eu, particularmente, também não participei em nenhuma audiência ainda. O processo meu que tinha audiência designada, eles suspenderam e vou aguardando agora a designação de alguma audiência virtual. Eles chamam de audiência virtual. Eu acho que o termo mais correto é audiência telepresencial. Exatamente, né? Porque até há pouco eu estava na reunião de pais da escola da minha filha e a gente estava falando justamente dessa mudança, né? Até um dia todo mundo ia presencial, daqui a pouco todo mundo passa a ser remoto, tem que ter uma mudança rápida, todo mundo tem que se adequar, mas aí quando a gente começa a falar nisso, começa a vir alguns pontos. Será que é seguro? Será que pode? Será que não pode? Como que tudo isso vai funcionar? Aí eu acho que é muito bacana, né, a gente poder falar um pouco do trabalho que foi feito, que é justamente essa cartilha, né? Acho que é legal aí falar um pouco, pessoal, sobre esse super trabalho que foi feito, justamente com esse objetivo de dar um direcionamento de como fazer esse trabalho frente a essa mudança tecnológica gigante que acabou acontecendo. Primeiro, a Comissão de Relacionamento com o TRT da Segunda Região, do conselheiro Guilherme Gantos, criou uma cartilha sobre as audiências telepresenciais no TRT2, da Segunda Região, com esse aplicativo que eu falei, o WebEx. Eu pedi autorização para eles, usei como base essa cartilha e criei uma cartilha específica para as audiências cíveis do TJ, com a plataforma Teams. São plataformas parecidas, têm algumas peculiaridades diferentes, mas facilitou muito o trabalho a partir dessa cartilha. Essa cartilha foi divulgada, ela está no site da OAB. A OAB criou um hot site de Covid. Salvo engano, é covid.oabsp.org.br. Então, nesse hot site tem todas as informações e você consegue acesso a essas duas cartilhas. Com relação à pergunta anterior, esqueci um detalhe. Você perguntou como é que está funcionando, né? Para os advogados, a gente está um pouco reticente, porque a gente tem medo. O Brasil é muito grande, São Paulo é gigantesco e temos problemas de internet, problemas de equipamentos. Então, para o tribunal, eles sempre foram avessos um pouco à tecnologia e nesse primeiro momento eles são justamente os maiores defensores das audiências virtuais. Mas por quê?
Porque o juiz, eles ainda continuam em home office, existia a previsão desse cara até o dia 30 agora, voltar talvez dia 1º de julho ou 15 de julho. A CNJ soltou agora uma resolução, um comunicado, autorizando os tribunais que quiserem continuar em home office até 31 de dezembro. Então, eu vi hoje. Pô, então, agora... O juiz é muito cômodo ele comandar a audiência da casa dele com um assessor que regula tudo, digita, escreve, faz todos os comandos, convida. E o advogado? O advogado que tem um cliente humilde que não tem um celular, por exemplo, que funciona. A testemunha que talvez não tenha nem celular. Aí o que vai acontecer? Eles querem que o advogado abra o escritório dele e receba essas pessoas, quando eles não querem abrir o fórum para receber ninguém, né? Eu sou defensor da ideia de que para essa audiência telepresencial funcionar, as audiências de instrução, o ideal seria o seguinte: até concordo em o advogado estar no escritório dele, com o cliente dele, ou o cliente dele na casa dele e ele no escritório. Agora, as testemunhas, elas tinham que ficar dentro do fórum, numa salinha incomunicáveis, assim como funciona na audiência física. Não sei se você advoga, como é que funciona a audiência física? Normalmente no fórum tem uma sala das testemunhas de defesa e uma sala das testemunhas de acusação. Quando você entra na sala de audiência, se uma das partes vai falar primeiro, normalmente a outra não pode ouvir o depoimento pessoal, então ela tem que sair da sala. Depois que, vamos dizer que o autor tinha que provar, então o autor é ouvido primeiro, depois o réu é ouvido. Depois são ouvidas as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu, quando não há inversão do ônus da prova, né? Então, o que acontece? O réu não ouve o depoimento do autor, depois o autor vai ouvir o depoimento do réu, mas como ele já depois não tem influência, depois as testemunhas do autor são ouvidas e depois as do réu. Então, todo esse trâmite, esse ritual regulado por lei, ele garante que a incomunicabilidade das testemunhas e que as testemunhas não estão falando já ouvindo os depoimentos anteriores. E na audiência telepresencial, é muito difícil você assegurar que vai acontecer dessa forma. Eu tenho certeza que é muito fácil o réu estar ouvindo o depoimento do autor, as testemunhas do réu estarem ouvindo os testemunhos da audiência, das testemunhas da parte contrária. Então, é muito complicado. Eu vejo com bastante ressalvas isso. E aí temos a questão de segurança, que é a pergunta que você fez agora. É outro ponto que é muito delicado, né? A gente que está participando de reuniões de Zoom. Outro dia eu estava fazendo uma palestra, entrou uma pessoa com o nome todo, números e letras, começou a xingar em inglês. Então você vê que esses links de teleaudiências, se vazarem de alguma forma, ou se a pessoa ficar alterando aleatoriamente algumas letras e tentar, ela pode tentar acessar. Lógico que o sistema do TJ, como os outros sistemas, eles estão utilizando uma sala de espera, que eles chamam de lobby. Então, só quando o funcionário do fórum te autoriza a entrada que você entra, mas nada garante que a pessoa, sabendo o nome da pessoa que vai participar da audiência, que ela não possa se identificar como o nome do autor ou como o nome do advogado, entrar no link e o funcionário autorizar a entrada dele. Então, você que entende mais de segurança, você deve saber que tem muitos riscos nisso aí. Eu não sei também se realmente é inviolável, se ninguém pode entrar, que mesmo sem aparecer, sem burlar o lobby. Então, eu não conheço essa parte muito técnica de segurança para te falar, mas para o advogado é muito complicado, principalmente aquele advogado com idade avançada, do interior, que tem poucos recursos, pouca familiaridade com tecnologia, se aventurar numa audiência telepresencial. Porque tem aquele ponto, né, que a gente fala assim, vai ser de boa fé para que siga as coisas da forma correta, né? Porque nada impede de, por exemplo, eu estou utilizando aqui o Teams, através de uma outra plataforma eu compartilho a minha tela e o áudio. Então, a pessoa que está em outro local qualquer, ele consegue escutar tudo que eu estou fazendo e ter aí essa quebra de sigilo, por exemplo, no momento desse. Ou até mesmo, né, eu estou aqui na frente da câmera, mas atrás tem uma outra pessoa que está ouvindo tudo que eu estou falando, né? Eu lembro até na apresentação, né, falando, quando o mestre estava comentando, né, de falar assim, não, eu vou trazer aqui, eu vou deixar um no banheiro e a outra ali na copa para fazer uma separação, né? Então, até... Não, mas eu falei brincando aquele dia, mas
é uma coisa que pode acontecer. E sabe que na real o que aconteceria? Todos estariam ouvindo da mesma forma. Ele pode estar no banheiro, ele pode estar na sala ao lado, minhas divisórias são de gesso, você ouve. Então, a incomunicabilidade não é garantida. Eu acho que é muito arriscado, depende do tipo da prova que você vai produzir, fazer ela dessa forma telepresencial. Sim. Aí o nosso amigo aqui, o Anderson Barbásia, ele comenta, fácil para os juízes, então fica fácil para eles. Aí a Adriana Pisa, ela fala, concordo, audiências de instrução são inviáveis de forma telepresencial. Será que a gente consegue, de alguma forma, resolver isso com essas melhores práticas? Então, eu tenho algumas sugestões com relação à audiência em si. Eu não posso garantir a inviolabilidade, né? Sim, sim. Então, a cartilha que a gente divulga, ela dá algumas dicas, né? Você tentar arrumar, igual eu agora, arrumei um local silencioso, tá? Eu estou num quarto, com as portas fechadas. Cuidei da iluminação, tenho iluminação superior, coloquei um refletor lateral aqui, estou bem iluminado. Você se posicionar central ao equipamento de vídeo, você está com a voz, não uma distância que a voz chegue razoavelmente bem. Outra situação, eu vejo muito a pessoal participar em reunião do Zoom e ficar numa janela. A pessoa não percebe, olhando na tela, que ela fica toda escura, porque está muito claro atrás, então você jamais pode ficar com o fundo mais claro atrás. É igual aquela reta quando você vai tirar foto contra a luz. Você não consegue tirar, a não ser que você ligue o flash. Aí você liga o flash, então aqui, em vez de você quer ficar com o fundo claro atrás, você tem que forçar uma luz mais forte de frente. Tentar usar uma internet boa, ter uma segunda opção. Então você está no escritório, você tem uma banda larga, você está lá. Se der algum problema, você pode rotear do seu celular. É uma opção. Cuidar da bateria do celular. A maioria das pessoas vão fazer lives, vão participar das audiências provavelmente no próprio celular ou em notebooks, né? Cuidar da bateria para não acabar no meio da audiência. Algumas boas práticas que eu posso falar de plano assim rapidamente são essas. E é interessante, né? Porque acho que essas são boas práticas que se adequam a qualquer momento, ainda mais nós que agora estamos trabalhando praticamente, grande parte aqui do público que está nos ouvindo, trabalhando de home office, acho que se adequa de uma forma geral. E quando a gente olha para esse aspecto de, pensando desde lá do momento do agendamento, esse agendamento hoje ele está sendo feito por quem? Pelos assessores do juiz? Então, o que a gente está vislumbrando é que o assessor está na casa dele e o juiz na casa dele. O fórum está fechado, tá? Não tem praticamente ninguém lá. Então, o juiz vai dar primeiro, eles estão, parece que, consultando as partes. Pelo menos no TJ estão tomando esse cuidado. Então, você pergunta se as partes se interessam em fazer a audiência telepresencial. As partes dizem que sim. Então, aí eles vão agendar uma data e aí ele passa para o assessor. O assessor vai criar o convite dentro da ferramenta Teams, que ela é integrada com o Outlook dele. Então, quando eles marcam a audiência, eles já pedem para você já dar seu nome completo e o e-mail que você vai utilizar para acessar a ferramenta. Então, com base nisso, ele cria os convites e manda para os e-mails. Os convites chegam, eles têm um hiperlink. Tal como o Zoom, que é a maioria da ferramenta que o pessoal está utilizando. Você clicando no link, no notebook, você tem a opção de abrir direto no navegador e você prosseguir assim como funciona no Zoom. E você pode fazer da mesma forma também, instalar o aplicativo. Eu acho que é bem mais prático você ter o aplicativo. No aplicativo fica todo o histórico de troca de mensagens, de ligações que você fez, deve ficar as audiências também. Então, eu acho, a minha recomendação como advogado ligado à tecnologia é sempre instalar o aplicativo, quando você está no notebook e no desktop. Do celular, já várias pessoas afirmaram do tribunal que não é necessário instalar o aplicativo no celular. Mas os testes que eu fiz com o Teams normal, que é isso que a gente usa dia a dia, nenhuma das vezes eu consegui
ingressar numa reunião sem ter o aplicativo instalado. Você não precisa estar logado, mas tem que ter o aplicativo instalado. Eu também acho que é de bom tom você instalar o aplicativo. Você que é advogado, que vai ter contato mais regular com esse tipo de ferramenta, instale o aplicativo. Talvez aquela testemunha, aquela pessoa que vai participar de uma audiência só, ela pode optar em executar o link e entrar na audiência. Mas eu recomendo que utilize os aplicativos. Com relação, você depois recebe o convite, aí eles devem marcar, não tem uma regra de antecedência, não tem nada disso. Então vamos dizer que o juiz marque, sei lá, com 10 dias de antecedência, uma semana de antecedência. Então qual que é a recomendação que eu dou para a pessoa? A audiência está marcada para 15 horas. Então que ele chegue pelo menos 15 minutos antes, clique no link e fique aguardando. Aí ele vai ficar ali no lobby. Quem deixa entrar é o funcionário que comanda aquela audiência. Os grandes problemas que a gente vê nessas audiências telepresenciais é justamente a gente ter uma ideia de como está a pauta. Então imagina que você está na audiência das 15 horas e o juiz marcou audiências de meia hora a partir das 13 horas, das 13h30, vai? Voltou do almoço um pouquinho mais tarde. Então ele vai ter 13h30, 14, 14h30, a sua audiência é às 15, é a quarta audiência. Imagina se cada uma adiar 10 minutos. Em vez de começar às 15, vai começar às 15h30. Então, é preciso criar uma ferramenta, tem alguns serventuários que estão tendo esse cuidado de trocar o WhatsApp, colocar mensagens, olha, a audiência está atrasada, fica aguardando, a sua é a próxima, e ficar te monitorando, porque senão você fica de olhos fechados, né? Teve um representante da OAB que contou para mim que foi fazer uma sustentação oral no pleno. A sessão começou a 1h e ele recebeu um aviso que ele era a primeira sustentação da tarde, do dia, da tarde, né? Só que o pleno ele julga antes os processos administrativos, os processos disciplinares, e ele do lado de fora ali deu 1h30, deu 2 horas, deu 2h30, deu 3 horas, ele desesperado. O que aconteceu? O que aconteceu? E mandando e-mail, tentando ligar e não conseguia. Às 4h20 que foram chamá-lo do lobby para entrar. E ele ficou 3 horas ali cego, sem saber o que estava acontecendo. Então isso é um problema. Porque, graças a Deus, ele estava no link certo, no lobby certo, esperando. Imagine que por algum motivo ele clicou no link e o aplicativo travou e ele pensa que está na fila de espera no lobby e não está. Ou a internet derrubou, ou aconteceu qualquer problema e depois ele perde a chance, por exemplo, de sustentar, ou o advogado perde a chance de participar na audiência, porque não tinha nem noção do que estava acontecendo. Eu acho importante ter essa linha paralela para informar, olha, minha testemunha me ligou no telefone aqui, ela está no lobby ali, você está tentando colocar ela para dentro, mas ela não tá entrando, e ela está conectada. Aí talvez orientar a pessoa, desconectar, entrar no link novamente. Precisaria ter uma forma de facilitar, principalmente no início, essa utilização e você ter essa noção de como está a pauta e quando você vai ser chamado. E é interessante, né? Porque nas audiências normais, normalmente quando está ali na espera, assim, acaba sentindo o clima de como estão as coisas, né? Sabe se o negócio está indo bem, se não está indo bem. E agora no mundo virtual, né? Então, pô, tá cegas, né? Não sabe, né? Esse ponto é bem interessante. Então, por exemplo, esse caso de sustentação que eu te falei, que a pessoa ficou mais de 3 horas na fila lá esperando. Eram todos processos públicos. Por que não autorizar que todos entrem e assistam? A sessão não é pública? Todos não podem ver? É só liberar um microfone para a pessoa na hora de sustentar. Como você disse, eu faço poucas sustentações orais, mas quando eu faço, eu vou no tribunal, eu nunca gosto de ser o primeiro. Então, o que eu faço? Eu entro, o que você falou, sinto o clima, vejo como o presidente coordena a turma, a Câmara, os juízes, no posicionamento deles, se eles prestam atenção, se não prestam, se tem uma certa informalidade, se eles destacam o voto antes, para você às vezes nem fazer sustentação. Então é interessante. Ainda mais agora nesse momento que é tudo novo. O advogado é novo, o juiz é novo. É importante que os links fossem abertos. E só na hora que tivesse as audiências de segredo de justiça, aí fazer restritas. Talvez até criar pautas diferentes, né? No dia que tem audiências de segredo de justiça, colocá-las todos no mesmo dia
e aí cada um só vai entrar na sua audiência. Mas no dia que tem audiências públicas, distribui o link para qualquer um assistir. Tem muitos estagiários que, para faculdade, precisam cumprir horas assistindo júri, assistindo audiências, visitando fóruns, e agora eles poderiam estar cumprindo, talvez, esses encargos, assistindo audiências telepresenciais através de links disponibilizados pelo tribunal. Boa, boa, com certeza. E aí, imaginando, né? Então, primeiro lá, receber o convite, entrei ali, estou ali no lobby esperando, então, assim, eu já não tenho mais essa visão agora do que está acontecendo. E aí vem o ponto, né? Para essa aprovação, qual que seria uma boa prática para eu aprovar quem vai entrar ou não, visto que, teoricamente, qualquer pessoa pode entrar, né? Eu posso entrar falando lá que eu sou o Dr. Marcos Cabelo, mas e aí, né? Como que vai garantir que eu mesmo sou aquela pessoa? Então, a princípio, o seu link ele é personalizado. Então, quando você recebe no seu... Eu, Marcos, recebo o meu link para audiência, o meu link, só de eu clicar nele, eu não vou optar em colocar o meu nome. Meu link já me coloca no lobby com o meu nome. Tanto que o Zoom também tem esse recurso de links personalizados. Já aconteceu eu participar em palestra, onde a pessoa falou, eu estou sem link, não recebi o e-mail. Eu mandei meu link para ela, o que aconteceu? Ela entrou e ficou 2 pessoas com o mesmo nome. Aí o administrador consegue renomear. No caso, o controle que vai ser feito pelo funcionário, pelo serventuário, é ele que controla. Advogado não tem nada a ver com isso. Vai ser sempre a justiça que vai administrar o lobby, administrar a sala. Ele vai controlar realmente pelo link que a pessoa recebeu. Mas imagina que a pessoa tem o celular, outra pessoa tem acesso aos e-mails do advogado e consiga entrar no link antes que ele. É possível. O que a justiça vai fazer é a história do cara crachá, né? Existe um regulamento que diz que a pessoa tem que entrar na sala e aí ela tem que mostrar o documento dela assim, ó. Então, o controle que vai ser feito para provar é, primeiro, você está com o link para chegar. Então, o link vai chegar, o link do Marcos. E aí eu tenho que mostrar que eu sou o Marcos, mostrando o meu documento, assim como a testemunha vai fazer dessa forma e as partes. Então, esse que é a forma que o tribunal, o CNJ até previu isso na regulamentação e o Tribunal de Justiça está adotando, é essa do cara crachá. Pô, excelente, excelente. Porque aí mostra, né, a identificação, né? Tem sim esse risco de compartilhamento e entrar uma outra pessoa, mas logo quando tem esse cara crachá, né, mostrar a identificação e falar que é a pessoa, pô, já facilita bastante. Aí a pessoa entra na reunião, ali na audiência, né? Chegando nesse momento, pensando esse ritual que é feito, ó, até o nosso amigo Geraldo Oliveira Reis, ele fala, Marcos, as audiências de conciliação do JEC também estão no mesmo sistema? Então, estão, e o Juizado Especial Cível, ele tem uma peculiaridade, né? Em causas até 20 salários mínimos, é dispensado a presença de advogado. A parte pode fazer o jus postulante, ela pode ela pode atuar em causa própria sem advogado. Então, ela vai ter que se adaptar a essa questão de audiência telepresencial se ela optar em fazer sem advogado. Eu, como advogado, sempre recomendo que a parte jamais ingresse em qualquer instância sem advogado, porque ela nunca vai ter o conhecimento técnico necessário, os recursos necessários para se autodefender ali, se representar. Às vezes ela pensa em entrar com uma ação para pedir 20 salários mínimos só, sendo que como advogada talvez ela pudesse ganhar os 40, se tivesse incluído mais algum pedido, mais alguma irregularidade. Mas de uma forma geral, o JEC está permitindo sim. O que a gente está sendo usado teleaudiência de toda forma, tá? Essas audiências, quando o réu é preso, estão sendo feitas também telepresenciais. Pô, interessante. O fórum não está tendo audiência. Eu acho uma grande vantagem, por exemplo, imagina o quanto que o Estado gasta para deslocar réus dos presídios para as audiências. Polícia comum, Militar, é um ecossistema que é movido, né? Eu sou de Santo André. Então, o que acontece? Muitos réus são presos em Tremembé, Taubaté, quando não for mais longe lá, para Presidente Venceslau, Presidente Epitácio. Então, o que acontece?
Na audiência normal, antes da telepresencial, vinha um carro trazer os réus, ele passava de fora em fórum deixando, e tinha escolta para fazer isso. Chegando no fórum, antigamente usavam PMs para fazer essa defesa. Vários PMs que podiam estar defendendo o povo na rua, fazendo a defesa de segurança pública, estavam no fórum cuidando disso. Há alguns anos criaram uma escolta lá própria do Tribunal de Justiça, uma outra farda, mas mesmo assim, a cada audiência, a cada réu que eles levam numa sala de audiência, são de 3 a 4 seguranças que acompanham a pessoa. Aí a gente tem que pensar o seguinte: o réu não vai precisar mais se deslocar, não vai precisar mais a viatura, a escolta. O que a gente tem que assegurar agora é que o réu ele esteja num ambiente que tenha privacidade, por exemplo, para ele conversar com o advogado dele, como tem na audiência física. Na audiência física, você quer conversar com o seu cliente, eles trazem da carceragem, colocam numa salinha ali, você tem ali seus 5, 10 minutos para conversá-lo de porta fechada sem ninguém ouvir. O Tribunal de Justiça até prevê isso na cartilha que eles divulgaram. Eles dizem que, da mesma forma que a pessoa permite que todo mundo entre na sala, eles podem sair. Então, eles sairiam da sala, tanto o juiz como o escrevente, ficaria só o advogado e o cliente dele na sala para conversar em particular. E quando você terminasse a conversa, você mandaria uma mensagem no chat: ó, terminei, pode voltar. Aí o juiz voltaria e o funcionário voltaria. Quem garante que só estão os dois na sala realmente, que não tem uma forma do juiz estar escutando, do promotor estar escutando, do funcionário estar escutando, a outra parte, sei lá. Não é teoria da conspiração, mas eu não tenho muita segurança de que é inviolável, só estão os dois ali. Outra situação. Ele está lá no presídio. Quem garante que não estão a segurança do presídio ali fazendo pressão nele? Talvez fosse o cuidado que, se antes quem tinha todo esse trabalho de trazer o preso até aqui era o advogado, era a justiça, agora talvez o advogado vai ter que ter o problema de fazer o seguinte: mandar um advogado, contratar um advogado da região, ou mandar um advogado para ele estar lá acompanhando com o acusado, para ele ter a garantia que ele não está sendo pressionado de nenhuma forma no seu depoimento e ter a chance de garantir realmente o direito do acusado. É bem interessante, né? Até entrou aqui, tá o Eduardo Mazetti, fala: grande Marcos Cabelo, parabéns e sucesso. Aí depois vem o Fernando Duque Rosa, doutor Marcos Cabelo conhece a matéria. Aí a Adriana Pisa, ela fala: há anos tenho falado nisso com juízes criminais. Aí a Adriana, ela comenta: isso seria muito sério. Aí o Anderson Barbésia, ele fala: usando tecnologia sempre haverá possibilidade de violação das regras. Sim, sim. Eu acho que é um ponto interessante, né? Pensando nesse modelo de como conseguir garantir ali aquela imparcialidade e garantir que não tenha esse contato, né? Acho que e um ponto interessante, né? Hoje mesmo dentro das prisões já tem um ambiente propício para que o preso ele tenha ali essa possibilidade de poder falar e ter um ambiente ali reservado? Então, a OAB, desde o início da pandemia, atuou junto aos presídios e realmente tem. Tá? Inclusive, esse recurso está disponível para você consultar, o seu cliente consultar o advogado. Então, é possível que o advogado que tenha um cliente preso no interior, ele marque, deve ter, acho que, e-mail que você manda e tal, eles marcam dia e horário, e você ter esse seu contato, que a princípio seria seguro só entre você e seu cliente. Mas, como eu disse, a gente não sabe se o preso está numa sala fechada, se não tem ninguém na sala ouvindo, se não tem um microfone e a pessoa está ouvindo do lado de fora. Então é complicado, mas a princípio, dentro da boa-fé, a gente pressupõe que está previsto isso. Outra coisa que me preocupa, você falou de regras. O CPC prevê a possibilidade de audiência, não de audiência presencial, mas de oitiva, por exemplo, de presos nessa condição. Isso já é previsto. Agora, o problema é que, por falta de regulamento de audiências, cada juiz vai querer criar o seu código, o tal do CPJ, Código Processual do Juiz. Tá? Então, por exemplo, eu vi alguns casos aí. Juíza trabalhista
não sei se de Mongaguá, ali da região da praia. Quando a testemunha foi depor, ela quis que no mesmo enquadramento tivesse o advogado e a testemunha, porque ela queria ver se o advogado não estava mostrando a plaquinha, fazendo um sinal, soprando, fazendo alguma coisa. Ela exigiu dessa forma. Eu recebi essa noite uma juíza de TRF que o advogado conversou com o cliente dele e orientou, ó, você não responde as perguntas da juíza e deixa só para responder as perguntas que eu fizer. Aí a juíza perguntou para o preso, você vai reservar o seu direito de ficar calado ou vai responder as perguntas? Eu vou responder as perguntas do meu advogado. Aí ela falou assim, não, mas você tem que ouvir as minhas perguntas também. Não, eu só vou responder as do meu advogado. Mas é isso mesmo? Então não vai ter produção de prova, porque a minha prova tem que ser produzida e tal, e já cortou, o advogado protestou, deu uma bagunça, e a juíza falou, se quiser, você recorre. Ou ele vai responder a pergunta dos dois, ou então não vai responder a pergunta de ninguém, e indeferiu. Então, cada juiz entende de uma forma. Outro medo que a gente tem é igual esse. O advogado teve dificuldade de falar, ela cortava o microfone, falava por cima. Imagina o juiz que simplesmente chega lá, corta o microfone de todo mundo, só eu falo. E não deixa você protestar, falar pela ordem. Então, tem muito problema que pode surgir e talvez fosse necessário um pouquinho de regulamentação, um mínimo de regulamentação para prever algumas situações que podem acontecer durante uma audiência telepresencial. E tem o lado também, né, do advogado que garante que na hora que ele está ali, ele não tem ali algum outro auxílio, alguma ajuda ali também, ou na hora, justamente essa questão, né? Na hora do réu tá falando ali, ele tá fazendo alguma mímica, então ou na hora assim, coloca o microfone no mudo, ele começa a falar aqui do lado, né? O papagaio de pirata tá falando do lado, e daqui a pouco tira do mudo, repete. Então, esse é um ponto bem interessante, né? Até tem um ponto que eu lembro do mestre comentando, a questão de, por exemplo, levar a família junto, né? Então, imagina, tá o advogado e a família inteira tá junto falando com o preso, por exemplo, né? Sendo que não deveria, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Naquela live que você assistiu, o que aconteceu foi isso. Como a penitenciária, os institutos prisionais regulamentaram o advogado conversar com o cliente, o que acontece? Um advogado do interior, quando estava conversando com o cliente, deixou a família aparecer na tela e conversar com o preso. E aí deu até um ofício para a OAB, eles representaram quanto advogado, dizendo que foi criado o canal apenas para conversa entre cliente e advogado, não era para ele ter deixado a família aparecer. Eu até falei na outra live que eu acho que no momento de pandemia, onde tudo é novo, imagina o preso dentro da cadeia sem saber como está a família aqui fora, a família aqui fora sem saber como o preso está lá dentro. Eu acho que devia ter uma certa tolerância dessas coisas novas, desse momento que é tudo novo, e talvez até permitir realmente a família. Eu já estou sabendo que tem presos que estão requerendo televisita, entendeu? Visita virtual. Tem teleaudiência, eles querem televisita também. Já que eu posso conversar com o advogado, eu quero conversar. Já que a minha família não pode vir aqui no domingo me trazer o jumbo, ela pelo menos vir conversar comigo, que ela possa pelo menos ter meia horinha ali, 15 minutos cada um, ir lá na frente do computador e ter a oportunidade de conversar com a família. Interessante, interessante. Aí a Adriana Pisa, ela comenta aqui, os direitos nunca são 100% garantidos. Os reconhecimentos, por exemplo, o réu é grisalho, todos os outros não são. É lógico que a vítima vai reconhecer o réu. Isso já aconteceu comigo. Interessante. Eu acho que ela já está entrando num detalhe bem mais complexo, né? Fazer reconhecimento numa audiência telepresencial. Eu acho que o tribunal não vai chegar a tentar fazer algo assim, né? Porque aí precisaria ter um monte de gente ali disposta a aparecer. Eu acho meio complicado. Como eu disse, é tudo muito novo e é preciso uma regulamentação e prever bastante. Eu acho que os juízes todos têm que ter muita cautela. Outro dia, quando foi lançada a cartilha do TRT, foi entrevistada uma juíza
aqui da Grande São Paulo, ali da região de Embu das Artes, de Taboão da Serra ali. E ela falou, estou fazendo audiências iniciais e de conciliação trabalhistas, o rendimento está sendo ótimo, mas eu, particularmente, não vou fazer nenhuma audiência de instrução. Eu acho que não assegura a realização com todos os direitos. De outro lado, já digo para você, mesmo depois da pandemia, eu vou querer continuar usando a audiência, esse recurso do telepresencial, porque realmente, o que custa o trabalho que você tem para ir numa audiência, às vezes, de conciliação no interior? Você roda 300 quilômetros, 500 quilômetros, até aqui em São Paulo você pode rodar até 600 quilômetros para chegar numa audiência no fim do mundo lá. Aí, chega no dia, a sua audiência é a 10ª audiência, eles colocam aquelas pautas de 5 em 5, 10 em 10 minutos, e aí chega num determinado momento, muitas instruções atrasam, o juiz chega e fala, olha, não vai ter mais audiência, está adiada. Ou a outra parte diz que convidou uma testemunha e não veio, adia, você perdeu a viagem, perdeu tudo. Então, eu acho que essa inovação de usar recursos tecnológicos, sustentações orais também é muito parecido. Esse meu amigo que participou dessa sustentação, ele está a 500 quilômetros de São Paulo. Ele adorou a questão de você poder fazer a sustentação por telepresencial. Mas, de outro lado, acontecem os problemas, né? Eduardo Manzetti, que estava aí me cumprimentando, ele é de Mato Grosso. E já saíram duas pérolas lá do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, né? Um dia, um juiz lá teve uma indisposição e não cuidou de mutar o microfone. Depois ele pediu desculpa. E logo em seguida, sabe o que aconteceu? O juiz devia estar muito preocupado, né? Estava na fazenda dele lá e ficou uma vaca mugindo a sessão, assim, parou a sessão porque tinha uma vaca mugindo, alguém deixou o microfone aberto e tinha uma vaca próxima. Então, são os problemas da tecnologia, dessas inovações. Fantástico, a Adriana aqui tá rachando o bico aqui. Aí o Anderson, essa eu vi, ele colocou aqui que essa ele viu. Bacana. Imagina um advogado fazendo sustentação, ele ouve um barulho assim, aí ele dá aquela parada, assusta, aí ele continuou, né? Aí ninguém sabia quem era, né? Mas depois a pessoa se acusou e pediu desculpa. Pelo menos foi natural. Eu até pensei em fazer uma matéria a respeito, mas eu acho que é muita indiscrição falar a respeito. Mas temos que criar. Eu falei de boas práticas, então uma boa prática é essa. A primeira coisa que você tem que fazer quando você estiver participando da audiência é sempre deixar seu telefone no mudo quando você não está falando. Sim, e tem um ponto, né, que eu já vi também, às vezes o pessoal coloca o celular no bolso, ele está escutando com fone de ouvido, mas coloca no bolso, e por algum motivo o próprio dentro, né, do bolso é apertado o mute, aí ele solta, então começa a liberar o som geral. Então, essa é uma super preocupação também. Então, até tomar cuidado com o aparelho, porque como ele é de touch, né, ele é sensitivo, a partir do momento que tem algum contato ali com a pele ou qualquer coisa assim, ele tira do mudo, né? Então, aí pode gerar ali um constrangimento em cima disso, né? O tribunal ele vai exigir que você esteja com o vídeo ligado, para ele saber que realmente é você e que não está tendo alguma orientação. Outro caso também folclórico que eu escutei, uma juíza. Ela começou a audiência, chegou para a advogada, doutora, faz um favor para mim, pega seu celular, dá uma virada na sala toda que eu quero ver toda a sala para ver se tem mais alguém na sala. Ela fez isso. Então, é aquilo que eu falei, CPJ, cada juiz cria o seu regulamento, como eu disse, na minha sala, a pessoa pudesse estar na sala ao lado, fora da visão do celular, mesmo que eu virasse assim, não mostraria que a pessoa está na outra sala, ouvindo tudo. Ela ouve pela parede de gesso, ela ouve do outro lado e não teria problema nenhum. É aquele tipo que o juiz cria algumas situações do engana que eu gosto, né? Exatamente. Então, é um problema quando a gente vê, né, esse novo normal que é tão falado, né? Acho que tem vários pontos aí para prestar atenção. A gente sabe que isso faz parte ali do nosso dia a dia, mas é importante a gente nos dedicar nesse momento, né? A gente sabe que é um momento extremamente importante e qualquer possível deslize em relação a isso pode gerar um problema gigante, né?
acho que esses casos que foram comentados são bem interessantes, até porque mostra justamente esse possível constrangimento ou algum problema que acaba gerando justamente por falta de uma melhor prática em relação a isso, né? Sim, sim. Eu queria até mostrar aqui para vocês a cartilha que eu criei aqui. Pô, excelente, ótimo. Terem uma ideia da cartilha aqui, né? Então, ela fala aqui da apresentação, fala do comunicado 284 do CNJ, que criou, regulamentou. No início, ele realmente previa que só com a concordância das partes a audiência podia ser realizada, depois alteraram isso, e a partir de então, ficou agora a critério do juiz definir se realiza a audiência ou não. Expliquei das plataformas, questão de ligar o vídeo, ligar o microfone, eu já falei a respeito. Sala de espera, como acessar, você recebe o link, pode entrar direto pelo link, talvez sem necessidade de instalar os aplicativos, mas eu recomendei instalar os aplicativos. Problemas que podem ter, queda ou problema de conexão durante a audiência. Isso é um ponto que me preocupa muito. A gente vê como, normalmente, hoje estava vendo uma live aqui às 18 horas, tanto a pessoa que estava fazendo a live como que estava participando, em vários trechos, deu umas pipocadas na voz. Quem garante que não vai ter problemas com os advogados acessando, principalmente com as partes? Parte tem um celular pré-pago, um plano de dados que acabar no meio de um depoimento. O que o juiz vai fazer? Ele vai, olha, era depoimento pessoal, você estava sob pena de confissão, você caiu sua conexão, você não respondeu as perguntas, você é rével, você é confesso. E não pode ser, né? Eu acho que tem que ter muita tolerância dos juízes nesse primeiro momento. Temos que aprender juntos como fazer as audiências. E até um ponto interessante, né? Numa audiência, eu posso entrar com dois equipamentos, com notebook e com celular ao mesmo tempo, ou não pode? Como você recebe um link pessoal e o link é seu, quando você adentrar a primeira vez, a pessoa não vai deixar você entrar a segunda. Até não tem motivo para você ter dois acessos. Eu não vejo vantagem nenhuma em você ter dois acessos. Tá? Então, vai ser, com certeza, eu imagino que só vai acessar uma vez. Boa. Aí o Anderson, ele comenta que pode cair o provedor da internet ou mesmo a queda da energia elétrica. Exatamente, né? Por isso que é importante, como comentou, sempre ter ali o equipamento carregado para estar no momento desse, que assim, tudo pode acontecer, né? Então, eu ministro palestras há anos de processo eletrônico. Uma coisa que eu sempre ensinei desde o início é a pessoa ter sempre uma segunda opção. Primeiro, nunca deixar para o último dia um prazo. Trabalhar com D-1, D-2. A audiência já não dá, vai ser naquele dia, não tem como você antecipar. Aí é você ter uma segunda opção de certificado digital, uma segunda opção de computador, uma segunda opção de internet. Ou então, você não deixar para a última hora, à meia-noite, que é seu prazo. Num processo eletrônico, você pode fazer o quê? Eu não preciso ter um segundo computador, não preciso ter uma segunda internet. Mas se eu for tentar peticionar às 10 horas da manhã e não conseguir, eu vou até a OAB e peticiono de lá. Não hoje, né, no momento de pandemia. Né? Então vamos trazer esse paralelo para as audiências telepresenciais. Eu acho que é importante você ter o celular carregado para não depender da energia. Se acabar a luz, você vai perder o seu sinal de fibra ou a cabo que você tem, mas você vai ter o seu 4G, o seu 5G. Todos esses sistemas, eles são bem leves, a transferência de dados de audiências. Eu acho que o celular comporta bem. O meu medo realmente são as instabilidades, né? Sinal que cai, derruba, a pessoa está no link e aparece para ela que ela está no lobby, mas ela não aparece no lobby para o serventuário adentrá-la. Então, como eu já disse lá no início, temos que ter uma certa tolerância e talvez criar um canal de comunicação. Ó, o escrevente manda o link da audiência e fala assim, meu WhatsApp é tal, qualquer problema, manda para mim. Aí ele pode ir lá e, olha, estou aqui no lobby. Não, espera que essa audiência ainda não aconteceu, tem mais uma na frente, vai demorar ainda um pouquinho, espera um pouquinho, eu te aviso. Já estive no lobby, estou te vendo no lobby, aguarde a sua vez. Para você ter certeza que está no lugar certo. Estou vendo aqui, quando você faz mais alguma pergunta, estou vendo só se tem mais alguma peculiaridade aqui, mas... O nosso
amigo Ricardo Capozzi, manja tudo de forense digital, ele coloca: professor Cabelo, por questão de celeridade processual, o intimado réu não pode ir até a seccional da OAB ou de uma delegacia e dar seu depoimento de forma eletrônica. Assim, ele usa uma infra mais robusta. Seria possível? Então, a OAB, quem conhece a OAB de São Paulo, aqui na capital, ela tinha aquele prédio antigo só ali do lado da Praça da Sé, e há alguns anos ela fez um prédio ali no Maria Paula, onde mudou a parte de diretoria e tal. Ali no térreo da Praça da Sé, a gente criou lá, não sei quantos terminais, tem pelo menos 10 computadores com webcam, com microfone, ambientes preparados para o advogado. Ele pode comparecer lá, inclusive está aberto nessa época de pandemia para essa finalidade. Agora, a gente não pode garantir isso no estado inteiro, no interior. A OAB, ela está dando, o presidente Caio, ele está dando bastante autonomia para as subseções. Como cada cidade, cada subseção tem a sua peculiaridade, cada subseção está definindo se ela abre, se não reabre, quantas horas reabre, o horário. Vou te dar um exemplo aqui, a OAB de Santo André, por exemplo, está funcionando em horário reduzido. Das 10 às 16, estava funcionando somente a parte de caixa de assistência, que é presidida pelo Luiz Henrique Vasques Davanzo, meu amigo que foi presidente 2 vezes aqui da OAB de São Bernardo e hoje é o presidente da CAASP, Caixa de Assistência dos Advogados. Eu mando um abraço para ele, um abraço para o Caio, para toda a diretoria. E pensando nesse lado da delegacia, hoje não tem nada, né? Na delegacia hoje não tem essa possibilidade. Ou tem? Então, eu desconheço que alguém fez alguma regulamentação. Tá? Eu acho que a única coisa que a delegacia fez, que eu saiba, ela tinha o BO virtual, o BO eletrônico, né, que abrangia poucas situações. Me parece que eles aumentaram bem o leque, inclusive facilitaram para a mulher agredida, agressão doméstica, né? Lei Maria da Penha também acho que está permitindo. É algo que está todo mundo aprendendo. Agora, você tem alguma outra necessidade de fazer um BO, eu acho que você vai ter que comparecer na delegacia. Ouvir a parte de delegacia por videoconferência, não vi nada a respeito ainda não. Entendi. Não, legal. Um abraço para o Ricardo Capozzi, também já, que você falou, um período expert, professor, participa de muitos eventos, já cruzei muitas vezes com ele. Sim, já participou aqui também. Então, aqui é assim, é só a galera top participando aqui. Então, isso que é bacana. Vamos ver, então... de perguntas aqui tá por isso. Aí agora a gente já vai numa linha das dicas agora, mestre. Quais são as dicas aí que você dá para o pessoal que está nos ouvindo aqui e tá nessa... Ó, nosso amigo Ricardo Capozzi, grande mestre. Então, parabéns pela live, obrigado por ter compartilhado conhecimento. Então, quais são as dicas aí que acaba dando aí para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que durante a nossa conversa eu já dei várias dicas, né? Mas o que eu podia estender, além das dicas que eu dei de enquadramento, dominação, participação, eu acho que o advogado ele tem que pensar como funcionaria a audiência fisicamente e tentar fazer um paralelo com a audiência telepresencial. Então ele tem que imaginar que as testemunhas têm que estar incomunicáveis. Se ele está pelo autor e ele percebe que as testemunhas do réu estão sendo orientadas de alguma forma, ele tem que arguir isso durante o momento da audiência para não precluir. Você tomar esses cuidados que eu disse com relação à iluminação, som, esses segunda opção de internet, segunda opção de celular ou de notebook e o celular, tem várias situações, e tentar argumentar com o juiz caso ocorra algum ato falho que prejudique a participação do cliente dele, da testemunha dele, tentar argumentar com o juiz e dizer das dificuldades. Eu acho que a maioria dos juízes tem bom senso, sabem apreciar, sabem que é uma questão nova. Eles mesmos talvez tenham dificuldades do outro lado. Como eu disse também no início, muitos juízes eram contra o processo eletrônico no início. Hoje eles estão realmente acostumando.
Eu conheci um monte de advogado que tinha o processo eletrônico, ele queria imprimir para ler, para fazer uma réplica. Quando eu já há muitos anos eu tenho 2 monitores para isso. E você tem que evitar, você tem que se adaptar à nova tecnologia. Então, todos estão aprendendo. É um aprendizado para todos. Tentar repartir a sua experiência, você que já participou de audiência. Inclusive, essa cartilha que eu divulguei, eu fiz muita coisa por informação que eu recebi de funcionário do TJ, funcionário do tribunal. Eu liguei para questionar, falei até com um escrevente de uma comarca do interior. O que eu peço para vocês, lá no final da cartilha tem o meu e-mail, contato@cabelo.adv.br. Então, se você verificar a cartilha, tiver alguma... Olha, não foi bem assim que funcionou, quer fazer algum detalhe, alguma coisa a acrescer, tem perguntas e respostas, a gente pode aumentar aquele perguntas e respostas com a sua pergunta. Então, toda sugestão que você tiver de melhorar essa cartilha, compartilhar conhecimento, encaminhe para mim, que é importante. Pô, excelente, excelente. Então, ó, a Adriana aqui super agradeceu. A Lu Maciel também. Parabéns, doutor Cabelo, esclarecedor. Então, o pessoal super agradecendo aqui. Acho que foi muito bom dar esse compartilhamento de informação. Eu acho que quando a gente está nesse momento, né, de troca de informação, compartilhamento e esse apoio mútuo, eu acho que assim, a gente consegue ter aí um avanço grandioso, né? Até a Cecília, excelente iniciativa. O Fernando, muito esclarecedor, doutor Marques. O Anderson, grande live, parabéns. A galera só agradecendo, muito bom, mestre. Amorim, deixa eu falar algumas coisas aqui que eu estou vendo que o tempo está acabando. Boa, vamos lá. TJ São Paulo lançou um novo portal ESAGE. Diariamente, as pessoas têm migrado, os funcionários do TJ estão migrando os advogados do sistema antigo para o novo portal. O novo portal ele tem uma visualização mais clean, uma cor azul claro, bem mais leve. E eu preparei uma cartilha também para o pessoal ter acesso a conhecimento ao novo portal ESAGE. Ele é bem simples, mas tem alguns detalhes interessantes. Concentra quase todas as operações agora de peticionamento numa tela única. Então, assim que for possível, eu vou ver se a OAB já divulga lá também naquele hot site do Covid, covid.oabsp.org.br, a cartilha do novo portal ESAGE. Quem tiver alguma dificuldade no início, você vai poder chavear, desligar, usar a versão anterior, mas tente se adaptar à tecnologia, usar o sistema novo, que ele é bem mais funcional, bem mais prático, tem bastante recurso, é bem interessante. Excelente, mestre. Aí o nosso amigo Ricardo Capozzi, ele coloca, muito bom, repete a live. Então, pessoal, vai ficar gravado aqui no canal do IbrasPD Oficial, então podem assistir, compartilhar com quantas pessoas quiserem, então fica tranquilo. O Anderson super agradeceu, nosso amigo Edson Bittencourt, Raquel Barbásio, parabéns, adorei a live. Então é isso, pessoal, muitíssimo obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Valeu, mestre, pelo seu tempo. O nosso amigo, ó, isso aqui é da minha família, Amorim 1469, deve ser a senha dele, né? Obrigado, doutor. Presenciamos nos adaptar. Parabéns pelos esclarecimentos, são ótimos. E o pessoal super agradecendo, mestre, pelo tempo, pela disponibilidade, por estar aqui no canal do IbrasPD e por trocar essa ideia. Por estar aqui no canal. Muito obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade e por todas essas super dicas aí que foram passadas. Então, o pessoal super agradeceu aqui. E para quem quiser assistir novamente, está aqui no canal do IbrasPD. Então, IbrasPD Oficial, podem acessar. E aproveitem também, olhem toda a grade que nós vamos ter ao decorrer da semana, que a ideia aí, nós já estamos chegando na semana final, porque nós vamos focar agora na criação de documentos para a gente liberar para a comunidade, de uma forma geral e gratuita também. Então, o objetivo é esse, ser muito próximo, de forma colaborativa e poder todos nos ajudar. Valeu, mestre. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade e nos reencontramos em outras oportunidades. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, eu acho que foi bem produtivo para todos. A iniciativa do IbrasPD é ótima, continue com essa iniciativa.